Vamos conversar sobre um transtorno bastante prevalente. Cerca de 5% da população mundial apresenta o TDAH, que significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso implica que os sintomas necessariamente eles devem aparecer ainda na infância, antes dos 12 anos de idade. E também deve impactar diversas áreas na vida do sujeito, então afeta globalmente a vida. Não se restringe só ao âmbito do trabalho, do estudo, não. Os sintomas eles devem aparecer também na vida social, pessoal, lazer. Além disso, um critério de inclusão importante é trazer um prejuízo, um sofrimento clinicamente significativo. Existem 3 formas de apresentação. A primeira é predominantemente desatento, o tipo 2 predominantemente hiperativo e o tipo 3 que é o combinado, onde existe o componente da desatenção e o componente hiperativo. O cérebro de uma pessoa que tem TDAH é diferente do cérebro de alguém neurotípico, padrão, que não tem o transtorno. Existe uma hipofunção em regiões específicas do cérebro, especialmente no córtex pré-frontal, que é uma regiãozinha que fica atrás da nossa testa e que ela exerce diversas funções importantes. Dentre elas, ajuda na tomada de decisão, na flexibilização cognitiva e manter e sustentar a atenção. É responsável por frear e inibir o nosso comportamento também. Quem tem TDAH tem uma baixa oferta de dopamina nessa região. E essa baixa oferta leva a diversos outros sintomas, né? Como a procrastinação, como desmotivação também. Então, devido a essa alteração neuroquímica, essas pessoas elas são mais desmotivadas, porque é um neurotransmissor que ele tem essa finalidade, né? De fazer com que a gente vá atrás das coisas que são importantes pra gente. E acabam recebendo rótulos pejorativos, negativos. Se veem como pessoas desleixadas, preguiçosas, pouco inteligentes, mas o TDAH não tem relação com essas características. É um problema no qual, quando ele é bem tratado, o indivíduo ele pode viver bem sem tantos prejuízos. A primeira linha de tratamento é a classe dos psicoestimulantes, que é dividido nos metilfenidatos e nas anfetaminas. Metilfenidato, que é a Ritalina, Ritalina Elial, Concerta, e as anfetaminas, que é o Venvance. E muita gente estranha, como assim o médico me prescreveu um psicoestimulante, isso não vai me deixar mais agitado, não vai piorar os sintomas? O que normalmente acontece é promover a calma. O indivíduo ele fica menos impulsivo, ele consegue pensar antes de agir, porque ela aumenta a disponibilidade da dopamina na região do córtex. A medicação, ela não cura, né? Ela vai atenuar os sintomas durante a ação do fármaco, vai fazer com que você faça com menos dificuldade as coisas que você precisa fazer, mas que apenas a medicação ela não vai ajudar de uma maneira substancial. A medicação ela não altera padrão de pensamento e de comportamento, tá? Ela vai apenas facilitar a tua vida. A psicoterapia ela entra com essa finalidade de corrigir padrões disfuncionais de pensamento, de comportamento, vai te ensinar habilidades importantes para o manejo da tua dificuldade. Vamos conversar sobre os principais sintomas, que é a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Eu vou começar abordando a desatenção. A pessoa ela tem a atenção, ela só não dura muito tempo em uma atividade. Não é ausência de atenção. É uma dificuldade em manter e sustentar a atenção em razão da alta distrabilidade. A pessoa ela migra com frequência o seu foco atencional. Ela está aqui estudando e facilmente cede aos estímulos que recebe do ambiente, aos estímulos internos, que são pensamentos, emoções. Escuta um barulho e não gerencia a sua atenção. Move a atenção para o som do ambiente. Ou percebe uma borboleta no seu momento de estudo, olha para a borboleta, que a borboleta ela remete ao sítio do avô, que lembra que semana passada foi aniversário do avô e que esqueceu de ligar para ele. Enfim, ocorrem viagens mentais. E essas viagens mentais, elas trazem danos. O indivíduo ele leva muito mais tempo para estudar, pode se tornar um momento mais sofrido, né? Porque exige muito mais esforço mental, esforço cognitivo. Pode cometer erros por besteira. É como se a pessoa estivesse mesmo nesse mundo da lua.
E algumas pessoas elas não entendem, podem interpretar isso como um descaso, um desinteresse, né? Porque parece que a pessoa ela não escuta o que o outro está falando também. As distrações elas aparecem também quando o indivíduo ele interpreta o que está fazendo como algo chato e enfadonho, mas isso não é uma regra. A distração pode aparecer também em momentos de lazer onde não requer um esforço cognitivo durante o filme, uma série. São pessoas também que gostam de novidade. É aquela que se matricula na academia, compra várias roupas, fica muito empolgado no início, mas quando vira rotina e deixa de ser novidade, vai perdendo aos poucos o interesse. É importante salientar também uma característica que pode acontecer, que é o hiperfoco, quando interpreta de forma positiva o que está fazendo. E aquilo é bem prazeroso, é bem recompensador para a pessoa. E ela pode ficar várias horas sem ter tanta distração, sem sentir tédio, porque fica muito engajado ali naquela atividade, porque vai liberando essa dopamina que falta no cérebro. Mas a gente não deve romantizar o hiperfoco, porque embora ele traga aí um benefício, o indivíduo ele consegue se concentrar com mais facilidade, ainda assim pode trazer prejuízos, porque ele acaba negligenciando outras atividades que são importantes e também deixa a pessoa mais propensa a se viciar. Um outro sintoma é a impulsividade. São pessoas que têm uma dificuldade com controle inibitório, fazem as coisas de uma forma mais impulsiva, mais emocional, menos racional. Ela tá fazendo dieta e vê que tem um bolo ali na frente, cede mais facilmente às suas vontades, aos seus desejos, são mais atraídas por recompensas imediatas de curto prazo, não pensam tanto a longo prazo, não avaliam muito antes de tomar uma decisão. E existe uma tendência maior nessas pessoas em comprar de forma excessiva, comer de forma compulsiva também, se colocar mais em situações de risco. Sobre a hiperatividade, nem todos possuem esse componente, mas quem é hiperativo tem uma necessidade em se colocar em movimento. É bem difícil ficar sentado por muito tempo. É como se a pessoa ela tivesse um motor ligado e que a deixa mais agitada, com menos dificuldade em relaxar também. Fica batucando, mexendo, balançando cadeira, perna. Então tem uma inquietação, uma agitação interna e externa. E que deixa a pessoa mais suscetível a desenvolver transtorno de ansiedade, por exemplo. Então é uma comorbidade bem frequente, inclusive. E é importante destacar que a manifestação da hiperatividade ela tende a ser diferente na infância e na idade adulta. Enquanto criança, o nosso córtex ele não está firme, ele não está pronto ainda. É uma região que ela demora para ser maturada, por volta dos 24, 25 anos. Então, quando a pessoa é hiperativa na fase adulta, ela consegue ficar ali sentado. Às vezes a hiperatividade ela acontece mais mentalmente, mais internamente do que externamente.